Urano emite aproximadamente 12,5% mais calor do que recebe do Sol. Durante 40 anos, a comunidade científica considerou o sétimo planeta termicamente morto, uma esfera quase sem características marcantes. Essa conclusão foi tirada após a breve passagem da sonda Voyager 2 em 1986. Hoje sabemos que a sonda simplesmente registrou o planeta num raro período de calma solar, que ocultou toda a sua dinâmica interna. Novos mapas tridimensionais obtidos pelo telescópio espacial James Webb revelaram que Urano perde energia ativamente, tanto pelo núcleo primordial quanto por um caótico sistema de auroras polares que se espiralizam por milhares de quilômetros no espaço. Para entender por que Urano perde energia hoje, precisamos compreender sua verdadeira natureza. Chamá-lo de gigante gasoso é tecnicamente incorreto. No início dos anos 1990, os astrônomos descobriram que Urano e Netuno pertencem a uma classe chamada gigantes de gelo. Enquanto Júpiter e Saturno são compostos principalmente de hidrogênio e hélio, cerca de 80% da massa de Urano é formada por um líquido quente e denso de substâncias geladas. Mas não se trata de gelo no sentido que conhecemos aqui na Terra. É uma mistura superdensa e supercrítica de água, metano e amônia sob pressão colossal. Esse manto pastoso envolve um pequeno núcleo rochoso, com tamanho aproximado ao da Terra. A característica mais surpreendente de Urano é a sua orientação. Todos os outros planetas do Sistema Solar giram em torno de seus eixos como pinhões, mas Urano rola como uma bola. Sua inclinação axial é de 98 graus, o que significa que seus polos ficam onde normalmente esperaríamos encontrar o Equador. Acredita-se que isso ocorreu por uma série de colisões violentas nos primórdios do Sistema Solar. A hipótese mais aceita, confirmada por modelos hidrodinâmicos, sugere que um corpo aproximadamente 2 vezes maior que a Terra colidiu com Urano, literalmente o virando de cabeça para baixo e, provavelmente, aprisionando parte do calor interno em seu interior. Essa inclinação cria as estações mais extremas de todo o Sistema Solar. Urano completa uma órbita ao redor do Sol a cada 84 anos terrestres. Por isso, cada uma das 4 estações dura aproximadamente 21 anos. Cada polo passa 21 anos em escuridão total, seguidos de 21 anos sob luz solar ininterrupta durante os longos períodos de verão e inverno. Quando a Voyager 2 passou pelo planeta em 1986, Urano vivia seu verão austral e o Sol iluminava quase diretamente o Polo Sul. Foi exatamente essa geometria que pode ter causado aquela aparência monótona e sem detalhes observada na época. A atmosfera estava num estado de estagnação sazonal, mas sob essas nuvens aparentemente calmas, acontece um processo ainda mais estranho: o funcionamento do campo magnético. Na Terra e em Júpiter, o campo magnético está mais ou menos alinhado com o eixo de rotação do planeta. Em Urano, ele está inclinado 59 graus em relação ao eixo de rotação. E mais, ele nem sequer passa pelo centro do planeta, estando deslocado em cerca de 1/3 do raio em direção ao hemisfério escuro. Os cientistas acreditam que esse campo não se forma no núcleo, mas sim pelo movimento de cargas elétricas num oceano salgado e denso dentro do manto. Esse campo assimétrico age como um gigantesco misturador instável, agitando a atmosfera e criando canais pelos quais a energia escapa para o espaço. Um processo que os cientistas estão apenas agora começando a mapear em modelos tridimensionais. Durante as últimas décadas, nossa visão de Urano era como um cartão postal plano. Podíamos ver a largura e a extensão do planeta, mas quase nada sabíamos sobre sua profundidade e a interação entre suas diferentes camadas atmosféricas. Isso mudou no início de 2026, quando uma equipe liderada por Paula Terarante. Cientistas acabam de revelar os resultados de um programa de observação de 15 horas usando o poderoso telescópio espacial James Webb. Apontando o espectrógrafo de infravermelho próximo do telescópio para Urano durante quase uma rotação completa do planeta, os pesquisadores criaram o primeiro mapa tridimensional da atmosfera superior. A chave para esse mapa foi uma molécula muito especial, o tri-hidrogênio. Ela age como um termômetro cósmico, emitindo luz infravermelha, e pela intensidade desse brilho, os astrônomos conseguem determinar a temperatura do gás e a quantidade de íons em cada região. Graças à sensibilidade extraordinária do telescópio, não foi registrada apenas uma camada de emissão. Foi revelado um corte vertical da atmosfera, estendendo-se por aproximadamente 5.000 quilômetros acima do topo visível das nuvens. Essa distância é comparável à que separa Londres de Nova York,
mas existe no espaço acima do planeta. A descoberta mais surpreendente foi uma enorme inconsistência na estrutura da atmosfera. Normalmente, as regiões mais quentes coincidem com as zonas de maior concentração de partículas. Em Urano, tudo é diferente. Os dados mostraram que a densidade de íons atinge seu máximo em torno de 1.000 quilômetros de altitude. Mas a temperatura ali não é a mais alta. O aquecimento máximo é observado muito acima, entre 3.000 e 4.000 quilômetros. Isso indica que o calor não simplesmente sobe do interior do planeta. A energia chega às camadas superiores da atmosfera vinda de fora. O mapa tridimensional também revelou como o instável campo magnético de Urano deforma fisicamente a atmosfera. Os pesquisadores identificaram duas faixas distintas de auroras próximas aos polos magnéticos, e entre elas uma região escura, onde o brilho e a densidade de partículas caem drasticamente. Não se trata de uma sombra nem de uma nuvem, mas de uma ruptura estrutural causada pela transição das linhas do campo magnético que direcionam as partículas carregadas. Em outros planetas, esses fenômenos costumam ser simétricos. Em Urano, aparecem como estruturas irregulares e em movimento, evidenciando uma deformação constante da atmosfera por forças que atuam profundamente no interior do planeta. Quando se fala que Urano está vazando, faz-se referência a um significativo desequilíbrio térmico que intriga os cientistas desde a missão Voyager. Por muito tempo, acreditou-se que Urano não possuía fonte interna de calor. Júpiter e Saturno irradiam grandes quantidades de energia remanescente de sua formação, enquanto Urano parecia completamente resfriado. Novos dados obtidos entre 2025 e 2026 mudaram completamente essa visão. Agora está confirmado que o planeta emite aproximadamente 1,12 vezes mais energia do que recebe do Sol. É um excesso pequeno, mas importantíssimo, um vazamento lento de calor que ficou aprisionado dentro do planeta por bilhões de anos. Devido à sua estrutura interna densa e pastosa, Urano age como um gigantesco cobertor térmico, e só agora esse calor começa a escapar lentamente para o exterior. No entanto, o calor interno é apenas parte da história. Existe ainda um mecanismo mais complexo, ligado às camadas superiores da atmosfera. Na astronomia, esse fenômeno é conhecido como a crise energética dos gigantes gasosos, o mistério de por que as atmosferas superiores desses planetas são muito mais quentes do que o esperado pela radiação solar. Pelos cálculos, a atmosfera de Urano deveria ser extremamente fria, dada sua enorme distância do Sol. Na realidade, as camadas superiores estão aquecidas centenas de graus além do que os modelos teóricos prevêem. As observações tridimensionais do telescópio James Webb revelaram o mecanismo por trás desse processo. A energia não apenas escapa do planeta, ela é ativamente redistribuída. O caótico campo magnético de Urano captura partículas carregadas do vento solar e as direciona diretamente para dentro da atmosfera. Isso cria auroras polares, mas em Urano elas não se limitam aos polos como na Terra. Por causa do campo magnético deslocado e assimétrico, esses flashes de energia funcionam como um elemento aquecedor instável. Um mapeamento tridimensional revelou que o calor se propaga de cima para baixo. As auroras aquecem as camadas superiores e mais tênues da atmosfera, e esse calor vai sendo transferido gradualmente para os níveis inferiores. Esse processo é tão poderoso que parte da atmosfera chega a se expandir e vazar para o espaço. As moléculas de gás aquecidas se movem tão rapidamente que a gravidade relativamente fraca do planeta já não consegue retê-las. Como resultado, forma-se um fluxo constante de partículas que se estende atrás do planeta como uma longa cauda. Por isso, Urano não aparece mais como um mundo gelado e imóvel, mas como um planeta que lentamente perde tanto seu calor interno quanto parte de sua atmosfera. É exatamente isso que explica por que os picos de temperatura no mapa tridimensional estão posicionados tão alto. O vazamento de energia é resultado de uma complexa interação entre dois fluxos: o calor que sobe do interior do planeta e a energia do vento solar que chega pelo alto. Tudo o que observamos na superfície é apenas a consequência do choque entre esses dois poderosos processos energéticos. Embora já tenhamos confirmado que Urano perde calor de seu núcleo, ao mesmo tempo observamos um resfriamento em larga escala em sua atmosfera superior. Os dados coletados nos últimos 30 anos mostram que a temperatura na ionosfera vem caindo progressivamente.
À primeira vista, isso parece uma contradição. Se o planeta irradia aproximadamente 12,5% mais calor do que recebe do Sol e as auroras direcionam energia para baixo, seria de se esperar um aquecimento geral. No entanto, a temperatura média se estabilizou em torno de 150 graus Celsius. Embora isso soe bastante quente, na realidade é muito mais frio do que as medições das décadas anteriores indicavam. A explicação para esse paradoxo está na forma como o planeta interage com o Sol. Urano é protegido pela magnetosfera, uma gigantesca bolha magnética que desvia o vento solar. Essa bolha não tem tamanho fixo. Quando o vento solar é intenso, ele comprime a magnetosfera mais perto do planeta. Quando o vento enfraquece, a magnetosfera se expande. Os astrônomos descobriram que, durante a expansão, a magnetosfera se torna um escudo mais eficiente. Ela repele as partículas de alta energia do Sol para mais longe do planeta, impedindo que penetrem na atmosfera e a aqueçam. Isso significa que o fluxo de energia externa para a atmosfera é efetivamente limitado pelo próprio campo magnético do planeta. Surge assim um equilíbrio peculiar. O calor interno tenta escapar para fora, enquanto a energia solar externa é cada vez mais bloqueada. A tendência de resfriamento observada desde os anos 1990 indica que, neste momento, é o escudo magnético que prevalece. As camadas superiores da atmosfera perdem calor para o espaço mais rapidamente do que as auroras, ou o calor interno do planeta conseguem compensar. Esse resfriamento também altera a composição química da atmosfera. Quando os íons de trihidrogênio se resfriam, tornam-se menos energéticos, e a emissão infravermelha monitorada pelo telescópio espacial James Webb vai diminuindo. É exatamente por isso que o recente mapeamento tridimensional tem um valor tão especial. Estamos observando o planeta precisamente no momento em que ele se aproxima do mínimo térmico em seu ciclo de longa duração. Se o ciclo solar mudar e o vento solar voltar a comprimir a magnetosfera, as temperaturas provavelmente dispararão de forma abrupta. Por ora, esse vazamento é um lento processo de resfriamento que ajuda os cientistas a compreender o ritmo fundamental dos processos energéticos do planeta ao longo de décadas. Um mapa tridimensional criado pelo telescópio James Webb não é apenas uma curiosidade científica, é uma inteligência estratégica de enorme importância. Agora está em fase de planejamento final uma das missões mais ambiciosas da nova geração, o Uranus Orbiter and Probe. A Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos classificou essa missão como a maior prioridade absoluta. Afinal, Urano e Netuno são os únicos planetas do Sistema Solar que jamais tiveram uma sonda em órbita dedicada. Tudo o que sabemos sobre eles vem apenas de breves passagens que duraram algumas poucas horas. O novo mapeamento revela exatamente para onde enviar a espaçonave, a fim de investigar a origem desse misterioso vazamento de energia. O lançamento está previsto para o início dos anos 2030. E isso não é uma escolha aleatória. Tudo depende do posicionamento de Júpiter. Ao passar pelo gigante, a sonda poderá usar sua gravidade para uma manobra de assistência gravitacional, que a impulsionará em direção às regiões mais distantes do Sistema Solar. Com isso, o tempo de viagem será reduzido para aproximadamente 13 anos. Se essa janela de lançamento for perdida, os planetas não voltarão a se alinhar tão cedo, e será necessário recorrer a trajetórias muito mais lentas ou a tecnologias de propulsão muito mais complexas. Após a chegada, a sonda realizará anos de exploração do sistema de Urano. O momento mais crítico será a descida de uma sonda atmosférica. Uma pequena cápsula de titânio de apenas 20 kg mergulhará diretamente nas nuvens, fazendo in loco o que o telescópio James Webb faz hoje a milhões de quilômetros de distância. A sonda medirá razões isotópicas e concentrações de gases nobres para descobrir se o vazamento de calor interno é um resquício da formação do planeta ou resultado de processos químicos muito mais complexos. Também serão investigados perfis verticais de vento e temperatura, para verificar se a anomalia energética detectada no mapa tridimensional se confirma nas camadas mais profundas da atmosfera. A importância dessa missão vai muito além do nosso sistema solar. Ao analisar os milhares de exoplanetas descobertos pelas missões Kepler e TESS, fica evidente que o tipo de planeta mais comum no universo não são mundos rochosos como a Terra, nem gigantes gasosos como Júpiter, mas sim gigantes de gelo. Portanto, ao investigar o vazamento de energia em Urano, estamos na verdade estudando o modelo padrão da maioria dos planetas da galáxia. Compreender como Urano gerencia sua energia e por que sua atmosfera se perde gradualmente
nos ajudará a prever quais exoplanetas podem ter condições estáveis para a existência de água líquida ou até mesmo de vida. Já ficou para trás a ideia de Urano como uma esfera azul esverdeada entediante. As descobertas entre 2025 e 2026 revelaram um mundo muito mais ativo, energético e complexo do que jamais imaginamos. Não estamos mais diante de um planeta morto, mas de um sistema dinâmico que lança continuamente no espaço fragmentos de sua história interior, ao mesmo tempo em que é moldado por forças magnéticas que o protegem. O mapa foi criado, o vazamento foi confirmado. Agora só resta ir até lá e ver com os próprios olhos. Ao analisar os dados do telescópio James Webb sobre Urano, estamos fazendo muito mais do que explorar um vizinho no nosso quintal cósmico. Na verdade, estamos observando o tipo de planeta mais comum em toda a Via Láctea. As observações do Kepler e de outras missões de exoplanetas mostraram que o universo parece preferir formar mundos com tamanho próximo ao de Urano e Netuno. Esses mundos, frequentemente chamados de subnetunos, estão por toda parte. Porém, devido às suas enormes distâncias, não conseguimos investigar em detalhe suas camadas atmosféricas. Os campos magnéticos de Urano representam o único laboratório natural que temos, onde podemos, de certa forma, entrar numa sala e examinar de perto os mecanismos de um gigante de gelo. O vazamento de energia detectado em Urano é uma pista extraordinariamente importante para determinar a habitabilidade de planetas distantes. Se um planeta perde calor interno em excesso ou perde sua atmosfera rápido demais, ele pode nunca permanecer estável por tempo suficiente para que uma química complexa se desenvolva. Ao criar um mapa tridimensional da atmosfera de Urano, estamos essencialmente construindo um modelo de referência. Agora é possível usar os gradientes de temperatura e a densidade de íons encontrados aqui e aplicá-los a planetas que orbitam anãs vermelhas a muitos anos-luz de distância. Isso nos ajuda a distinguir um mundo que é um deserto gelado de um planeta com um interior quente e ativo, capaz de sustentar um oceano subsuperficial. Isso nos leva de volta a uma mudança fundamental na forma como percebemos esse planeta. Durante 40 anos, os dados da missão Voyager de 1986 criaram a impressão de que Urano era uma exceção, um mundo silencioso e um tanto entediante, que não correspondia aos padrões energéticos dos outros gigantes planetários. As descobertas de 2025 e 2026 corrigiram completamente essa imagem. Agora vemos um planeta intimamente conectado ao ambiente solar, que reage ao vento solar e gerencia um equilíbrio complexo de calor interno. É um mundo em movimento constante, onde a energia flui através de um campo magnético assimétrico e vaza gradualmente para o vácuo cósmico de uma forma única em todo o nosso sistema solar. Compreender esse equilíbrio energético é a peça final do quebra-cabeça para a próxima década de exploração espacial. Não estamos mais apenas especulando sobre o estado térmico dos gigantes de gelo. Temos mapas, assinaturas térmicas e a confirmação de um sistema verdadeiramente dinâmico. Essa mudança de perspectiva transforma Urano de uma esfera distante e fria em um alvo prioritário de pesquisa, capaz de revelar os segredos dos tipos de planetas mais comuns em todo o universo. Enquanto nos preparamos para enviar uma sonda orbital dedicada ao sétimo planeta, não estaremos apenas explorando uma bola de gás e gelo. Estaremos estudando um exemplo vivo de como um planeta respira, perde energia e sobrevive nas fronteiras mais remotas de um sistema estelar.